Queria discutir com você um pouquinho agora sobre felicidade. O que a filosofia fala sobre felicidade? Esse tema sempre foi amplamente discutido por filósofos e pensadores de todas as épocas. Em especial, uma classe de filósofos chamados epicureus e outros estoicos, epicurismo e estoicismo, que surgiu por volta do ano 200, 300 depois de Cristo. E de alguma forma influenciou o cristianismo em suas prédicas, em seus conceitos. O apóstolo Paulo, no capítulo 17 do livro de Atos, ele contende com esses filósofos, com esses epicureus, com esses estoicos, que tinham como conceito principal, como assunto principal, a felicidade. Os epicureus, que eram adeptos de um filósofo chamado Demócrito, que dizia que todas as coisas no universo são compostas de átomos, pregavam que o prazer máximo que a pessoa pode obter nessa vida deve ser buscado como esse sumo bem. O sofrimento, a dor, é o mal maior, e o prazer, a felicidade, o bem maior. Então havia, de uma certa forma, toda essa busca pela felicidade. O homem sempre se preocupou em ser feliz. O homem sempre se preocupou em trabalhar, em labutar, em estudar, em empreender, em se esforçar para que o fim de tudo isso seja a felicidade plena. Nessa forma de encarar a vida, os epicureus, dizendo que tudo são átomos, dizendo que tudo é um materialismo presente, onde nós só temos uma vida para ser vivida e que por isso devemos aproveitá-la ao máximo, eles diziam que Deus não existe, ou que se existisse, porque eles tinham um certo receio dos que defendiam a ideia da existência de Deus, que se Deus existisse, estava totalmente alheio à engrenagem, à mecanicidade que tinha sido colocada, em que tinha sido colocada esse universo. Então eles diziam que nós não deveríamos temer a morte, porque já que nós somos átomos, quando nós morremos, os átomos são dispersos, são espalhados pelo ar, então quando a morte chega, nós deixamos de existir. Se nós somos átomos, se nós somos apenas partículas que se coadunam, que se juntando formam todas as coisas, então nós não devemos temer a morte, nós não devemos temer o juízo, nós não devemos temer a Deus como alguém que haverá de julgar, mandando uns para o céu e outros para o inferno. Por quê? Porque átomos não são julgados. Ou como que um espírito pode julgar uma materialidade? Esse era o pensamento epicurista. Inclusive, eles diziam que se por um acaso você estivesse sofrendo muito, se você estivesse passando por dores insuportáveis, que você poderia inclusive dar cabo da sua própria vida, porque aí você, como átomo disperso, retornaria mesmo à natureza, então não tem esse negócio de julgamento, de juízo final. Os estoicos também pregavam a mesma forma, da mesma forma que a felicidade deveria ser buscada a qualquer custo. Só que os estoicos diziam que a busca da felicidade, atingir a felicidade total, seria a capacidade que o homem deveria ter de adequar a sua vida, a sua natureza, que deveria adequar, você está balançando a mesa, que deveria adequar a sua vida, a sua capacidade de viver à própria natureza, porque tudo é a natureza. Para o estoicismo, tudo é a natureza. Então, o que ocorre? Se eu
sou criado, fui criado, ou se eu existo na linguagem estoica, e a minha necessidade para continuar existindo é beber água, não é beber petróleo, então eu tenho que discernir que para que eu exista, eu tenho que beber água. E aí eu tomando água, eu consigo sobreviver. É um exemplo que está bem fácil, né, de se decidir por ele, né, entre água e petróleo. No entanto, existem coisas que somente através da reflexão filosófica você pode descobrir o que é melhor para você. Por exemplo, eis que coloco diante de ti o caminho do bem e o caminho do mal. Eis que te coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Que caminho deve ser escolhido? Esse caminho não é tão difícil, não é tão fácil, o melhor, de discernir. Sabe por quê? Porque o caminho da vida é um caminho que muitas vezes não vem com uma aparência bonita. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Homem de dores, experimentado em trabalhos, como que de quem nós desviávamos o rosto. Nós não víamos e não vemos muitas vezes, e as pessoas não veem muitas vezes, beleza no Evangelho, beleza no cristianismo, beleza na religião, porque acham que ficarão presos a um tipo de fanatismo, acham que deixarão de viver tudo aquilo que o mundo pode oferecer, que é muitas vezes um espectro, é uma mistura de cores e de luzes, que aos olhos do homem parece ser bonito, parece ser bom, parece ser reto, diz a palavra de Deus. Mas o final desses caminhos, o final dessas luzes, desse espectro, dessa combinação de coloridos, o final disso muitas vezes é o caminho da morte. Mas tudo isso se apresenta bonito. A porta para adentrar-se a essa multicolorificação que o mundo quer nos apresentar, a porta é larga para adentrarmos nisso. Mas para andar no caminho do Senhor, para andar no caminho do Evangelho, a porta é estreita e muitas vezes não aparece de forma bela aos olhos do homem. Mas a palavra de Deus diz que ai daquele que chama a luz trevas, e ai daquele que chama as trevas luz. Ou seja, ai daquele que não sabe discernir. Não dá para se ter uma ideia de como é maravilhoso servir a Deus e estar no caminho do Senhor, sem que você entre no caminho do Senhor. Quando a gente vai entrar, a gente entra meio receioso, a gente entra achando que agora vai fazer parte de uma religião que vai ditar normas e regras, mas Jesus, ele veio para abolir as regras. Disseram para ele: poxa vida, é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, e outra vez, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. E o apóstolo Paulo, quando entende que Jesus veio para trazer vitória, paz e alegria e felicidade para o coração do homem, ele diz que tudo que veio antes de Jesus foi sempre não. Mas agora, em Cristo, todas as coisas se tornaram em sim. Agora ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres da incredulidade, livres dos falsos profetas, dos falsos líderes religiosos, livre do erro, livre da bagunça que existe no mundo, tantas religiões, tantas doutrinas, tantos dogmas, cada um se autoafirmando como sendo eles os detentores da verdade. Mas Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meu jovem, minha jovem, você que está me ouvindo nessa hora, se você busca a felicidade, se você busca o sumo bem, o prazer total, a alegria total, faça como disse o apóstolo Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, porque Jesus veio para salvar, veio para arrebatar das garras do diabo
aqueles que se haviam perdido, aqueles que haviam se entregue às suas pseudo-fantasias, as suas pseudo-alegrias, mas que quando termina o efeito do álcool, quando termina o efeito da droga, quando termina o sexo, quando termina a orgia, ele fala assim: poxa vida, ainda continua o vazio, ainda continua o vácuo, ainda continua a tristeza. E aí ele vai cada vez se afundando mais, porque abismo chama abismo, aí ele vai cada vez se enfiando mais num poço sem saída. Tem muita gente que já está no porão do fundo do poço. Mas se você está ouvindo esse vídeo nessa hora e vendo esse vídeo nessa hora, saiba que ele não caiu diante de você como que por osmose, não. Deus tem um plano na sua vida. E quero dizer para você que se você realmente tem buscado essa alegria, essa paz e essa felicidade, como a filosofia tantas vezes também quis abordar sobre esse assunto, saiba que você pode encontrá-la em seu espírito. A palavra de Deus diz que Deus é espírito e está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você em espírito buscá-lo nessa hora, eu tenho certeza que ele virá, entrará no teu coração, entrará na sua vida, fará em você morada e trará com ele a paz e a alegria que só Deus pode te dar. E as demais coisas que pertencem a esse mundo, esse materialismo pregado pelo estoicismo, pregado pelo epicurismo, as demais coisas, eu tenho certeza, Deus haverá de te acrescentar. Então, busque ao Senhor, confie nele e saiba, Deus te ama, Jesus te ama e quer alegrar o seu coração. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Meu nome é Nelson de Castro. Compartilhe esse vídeo, divulgue para os seus amigos. Até uma próxima e fique com Deus. Amém.